Bom, pessoal, iniciaremos agora o nosso curso de sistemas operacionais, começando pela base, pelo princípio da coisa, pelo fundamento. Nós veremos nos próximos slides uma série de fundamentos, uma série de conceituações que são cobradas em concursos públicos. E aí o candidato deve se familiarizar com essa realidade para que você possa ter uma base boa na resolução de questões. Primeiramente, pessoal, nós precisamos entender que o que é um sistema operacional, né? Um sistema operacional nada mais é do que uma camada de software localizada entre os aplicativos e o hardware. Bom, gente, dessa frase aqui, o que é que nós inferimos? Se é uma camada de software que fica entre o aplicativo e o hardware, é sinal de que os programas que você usa, como o Word, como o Excel, como aquela calculadora, como o seu bloco de notas ou qualquer outro programa, ele depende diretamente do sistema operacional dessa camada de software. Por quê? Porque é essa camada de software que vai estar envolvendo o hardware. Os programas só se comunicam com o hardware através do sistema operacional. Ela é uma camada de abstração. Você não interage diretamente com o hardware, muito menos a aplicação por você utilizada. Quem vai interagir com o hardware é justamente essa camada de software. Por quê? Porque se você fosse se preocupar em interagir diretamente com o hardware, você precisaria memorizar uma série de características, uma série de chamadas que fariam contato diretamente com o hardware. Isso é muito complicado porque você tem vários fabricantes, você tem várias formas do sinal elétrico ele ser interpretado, você tem vários comandos ali que no nível elétrico não são tão simples de você trabalhar, e essa camada de sistema operacional, essa camada de software que nós acabamos de citar, ela vem justamente para abstrair você, usuário, você, programador, você, desenvolvedor de aplicações, de todas aquelas dificuldades adicionais que são colocadas quando você aventura manipular diretamente o hardware sem passar por uma camada de software. E é importante você perceber que existem formas de você interagir com o seu sistema operacional. Você tanto pode interagir com o seu sistema operacional através do Command Line Interface ou com o Graphic User Interface. Essas duas formas de interação são muito encontradas nos principais sistemas operacionais de hoje. Como característica principal, nós temos que o Graphic User Interface é aquela forma utilizada de você manipular os seus programas, manipular os seus aplicativos através do uso de janelas, através dos cliques de mouse. E os sistemas operacionais baseados em linhas de comando, tradicionalmente são aqueles baseados em Unix, baseados em Linux. Obviamente que hoje isso não é 100% verdade, até porque você tem como, no próprio sistema Windows, você fazer a manipulação através de linhas de comando, como também no Linux você tem nas distribuições mais voltadas para usuários domésticos, para usuários comerciais, um ambiente mais rico do ponto de vista de interface gráfica. Mas independentemente de você estar trabalhando com Linux, independentemente de você estar trabalhando com Windows, você sabe que existem essas duas formas de trabalhar e essas duas formas se resumem à linha de comando, como também a interface gráfica. E isso não altera, não modifica, não reclassifica em absolutamente nada o teu sistema operacional. Ok? Isso é só uma forma de você interagir. Visualmente falando, gente, nós temos aqui essa representação para facilitar um pouco o entendimento daqueles que não têm tanta facilidade de entender de forma textual. E nesse curso a gente vai fazer muito uso de imagens. Por quê? Porque esse fundamento que nós estamos vendo, esse embasamento de sistema operacional, ele é muito importante que você utilize-se de todos os meios necessários para você incutir na sua cabeça a imagem correta. Uma vez que você monta a imagem correta, todo o restante é derivação. Tudo de sistema operacional vem derivado de imagens e de comparações que nós faremos relacionadas com o nosso cotidiano. Por exemplo, nós acabamos de falar no slide anterior que o sistema operacional ele é uma camada de software que fica entre o hardware, está aqui o hardware, e os aplicativos dos usuários. O hardware e os aplicativos do usuário. Ok, gente? Então é isso que tem que acontecer.
Dessas imagens aqui, nós vamos novamente fazer aquela inferência. Qual seja, para que eu utilize um aplicativo, eu tenho que ter como base um sistema operacional instalado. Por quê? Porque o meu aplicativo ele não interage diretamente com o hardware. Isso aqui não é possível. Na verdade, é possível sim, mas do ponto de vista do esforço utilizado, do ponto de vista do trabalho necessário para você realizar essa operação, é interessante que no meio do caminho você tenha um sistema operacional. Por quê? Porque esse sistema operacional ele vai abstrair todo mundo que se encontra daqui para cima dessas particularidades que envolvem o hardware, de todas as particularidades que envolvem essa camada aqui, que é uma camada mais difícil de se trabalhar e que muitas vezes ela apresenta mais características voltadas à engenharia elétrica do que características voltadas ao programador propriamente dito, ok? Então é isso, gente. O sistema operacional ele tem esse esquema visual, essa representação, e essa é a imagem que você tem que ter a partir de agora. Independentemente do sistema ser Linux, independentemente desse sistema ser Windows. Bom, no tocante a concursos, você vai se deparar com uma série de classificações de sistemas operacionais. E essas são as mais vastas possíveis. Vamos começar. No que diz respeito à quantidade de aplicativos, o teu sistema operacional ele pode ser monotarefa ou ele pode ser multitarefa. E aí você faz, Gustavo, eu já estou cansado de ver isso aí. Eu jamais erraria uma questão dessa numa prova de concurso. Gente, não se iluda. Se as provas de concurso continuam cobrando esses conceitos, é sinal de que ainda existe muita gente errando. E você, como candidato sério, você não pode jamais subestimar o seu conhecimento. Existe um grande problema que a gente acredita ser conhecedor de determinado assunto e é naquele assunto que nós pecamos. Então vamos aqui nesse momento vestir as sandálias da humildade, vamos nos retrair um pouco e revisar. Se você já sabe do assunto, é um momento que você deve aproveitar para revisar. Se você não sabe do assunto, é um momento que você deve utilizar para aprendê-lo. E se você aprendeu de forma errada, aproveite esse momento para você construir o conhecimento da forma que deve ser feita. Então, voltando aqui para o cerne da nossa questão, que é a classificação dos sistemas operacionais no tocante à quantidade de aplicativos, nós temos que um sistema monotarefa é aquele que consegue realizar uma tarefa de cada vez. Gente, isso aqui é a palavra-chave, de cada vez. Por quê? Porque você não vai ter um sistema operacional que executa uma única tarefa. No dia que eu tiver um sistema operacional que, no que diz respeito a aplicativo, ele só realize uma tarefa, por exemplo, ele só realize o Word, não tem sentido para mim. Porque se eu quiser executar o Excel, ele não vai deixar. Por quê? Porque conceitualmente eu disse que ele executa uma única tarefa. Não é somente uma única tarefa. É uma única tarefa de cada vez. Esse termo aqui é essencial. Então, realmente, quando eu executo uma única tarefa de cada vez, eu estou diante de um sistema operacional classificado como sendo monotarefa. Quando eu estou diante de um sistema operacional multitarefa, eu estou diante de um sistema operacional onde os processos, os programas, podem ser executados simultaneamente ou concorrentemente. Esses termos aqui, eles têm uma diferençazinha no que diz respeito ao momento da execução. Por quê? Porque o concorrentemente, eu tenho programas que estão se revezando no domínio de uma CPU. Ou seja, para mim, usuário, eu vou ter uma falsa impressão, uma falsa percepção de que os dois programas estão rodando ao mesmo tempo, mas na verdade não estão. Vou dar um exemplo. Se o seu computador ele possui um único processador e você ativou ao mesmo tempo dois programas, por exemplo, a calculadora e o bloco de notas, o navegador e um editor de textos, ou uma planilha eletrônica e um editor de músicas, ou tudo isso ao mesmo tempo, você pode ter certeza que o seu processador ele vai ficar dando atenção a cada uma dessas tarefas individualmente, num esquema de revezamento que nós veremos mais adiante. Agora, isso é sinônimo de quê, gente? É sinônimo de concorrência, concorrência. Por que concorrência? Porque não existe a simultaneidade de fato. Eles não estão rodando paralelamente. Eu só posso ter a simultaneidade a partir do momento que eu tenho mais de um núcleo de processamento, mais de um processador. Aí eu tenho como garantir que
pelo menos duas tarefas ao mesmo tempo estarão acontecendo. Quando eu tenho um único processador, isso não é verdade. O que vai existir é a concorrência e não a simultaneidade. Bom, dependendo da prova que você for fazer, e aí você vai perceber no processo de resolução, muitas vezes o termo simultaneidade é utilizado quando a melhor opção deveria ser a concorrência. Ok? Mas aí você precisa ver até onde a prova está querendo que você enxergue para que você possa fazer a valoração daquela assertiva como errada ou fazer a valoração da assertiva como sendo certa, se for o caso do CESP, ou a escolha daquela opção menos errada ou da opção mais certa, se forem outras bancas, a exemplo aí da Fundação Carlos Chagas. Mas fica aí essa classificação para que você tome nota. Seguindo adiante, nós temos aqui uma outra classificação que diz respeito à quantidade de usuários. Nós temos sistemas operacionais monousuários e sistemas operacionais multiusuários. E aí, gente, o mesmo conceito adotado na classificação anterior é válido aqui também. Por exemplo, o que é um sistema operacional monousuário? É aquele sistema que aceita um único usuário de cada vez. De cada vez. Porque se ele aceitasse um único usuário, era só eu, Gustavo, que usaria e mais ninguém. Mas a partir do momento que eu tenho um sistema operacional monousuário, significa que se Gustavo está usando, Marcelo não pode usar. Se Marcelo está usando, a Flávia não pode usar. Se a Flávia está usando, o Gustavo não pode usar. Quer dizer, eu só posso trocar de usuário a partir do momento que eu encerro a atividade daquele que primeiro se encontrava conectado ao sistema operacional. Em contrapartida, um sistema operacional multiusuário é aquele que aceita vários usuários de cada vez. Eu posso ter vários usuários conectados ao mesmo tempo. É isso que diferencia um sistema mono de um sistema multiusuário. Seguindo ainda nas nossas classificações, nós temos no que diz respeito à quantidade de processadores. Um sistema operacional que opera somente em um único processador, nós estamos diante de um sistema operacional monoprocessado. E aquele que trabalha com mais de um processador, com mais de um núcleo de processamento, nós estamos diante de um sistema operacional multiprocessado. Se você vier na sua barra de tarefas, estou partindo do princípio que você está usando o Windows, que é o sistema operacional mais utilizado hoje em dia do ponto de vista comercial e provavelmente é o que você está usando agora. Se você clicar com o botão direito na sua barra de tarefas, você vai ver um menu aparecendo e você clica na opção Iniciar gerenciador de tarefas. Nesse menu que se abre, você vem aqui na aba Desempenho e nessa aba Desempenho você vai ver aqui, uma janela que mostra aqui o histórico de uso da tua CPU. A quantidade de janelinhas que se abrir aqui em cima mostra a quantidade de CPUs que se apresentam para o teu sistema operacional. Obviamente que isso aqui não quer dizer que eu tenho duas CPUs do ponto de vista físico, mas para o sistema operacional, essa CPU ela aparece como sendo duas. Agora, eu não tenho como garantir para você que essas duas CPUs que se apresentam aqui em cima, elas são duas CPUs físicas ou uma única CPU física que se apresenta como sendo duas CPUs lógicas através da tecnologia conhecida como hyperthreading, ok? Isso aí eu não tenho como valorar para vocês, mas é interessante que para o sistema operacional você tenha a noção de que são duas CPUs. Não tenho como valorar se são duas CPUs lógicas ou duas CPUs físicas somente através da visualização aqui dessa janela, ok? Mas é isso aí que a gente tem que ter em mente. Bom, cuidado eu peço a vocês na observação desse slide, porque o mono e o multi, ele é igual para todo mundo. Mono, multi, mono, multi, mono, multi. A diferença é o que vem depois. Aqui nós temos o termo processado, aqui nós temos o termo usuários e aqui nós temos o termo tarefa. Pode ser que a banca ela te jogue um conceito correto e inverta as opções para que você seja levado pelo canto da sereia. Isso é uma estratégia muito recorrente da banca CESP. Peço a você que tome cuidado no aprendizado desses conceitos para que você internalize de forma consistente esse slide que nós estamos acabando de ver. Seguindo adiante na classificação dos nossos sistemas operacionais, nós temos aquilo que é muito recorrente
e é um termo que assusta muito as pessoas, que é a política de escalonamento. Gente, nós veremos no decorrer desse curso que a política de escalonamento é algo simples de se entender. Nós temos a política de escalonamento em lote, a política de escalonamento de tempo compartilhado e a política de escalonamento de tempo real. Nós estudaremos isso aqui em slides subsequentes, razão pela qual eu não vou me ater tanto a esse slide que aqui se encontra. Mas é importante que você entenda que, no que diz respeito à política de escalonamento, nós temos essas três opções: em lote, em tempo compartilhado e também em tempo real. Maiores informações sobre esses escalonamentos nós veremos adiante. No que diz respeito também, pessoal, a outras classificações, nós temos os sistemas operacionais de rede. Esses sistemas operacionais de rede, eles são um conjunto de módulos que ampliam os sistemas operacionais. Gente, é a fusão da tecnologia das redes de computadores associadas ao sistema operacional. Então, se você conhece um conceito de uma rede de computador, se você conhece também os conceitos de sistemas operacionais, você agora só tem a obrigação de fundir esses dois conceitos na sua cabeça para você montar uma imagem sólida disso aí. Então, nós temos que é um conjunto de módulos que ampliam os sistemas operacionais, complementando esses sistemas operacionais com um conjunto de funções básicas que tornam transparente o uso de recursos compartilhados da rede. Gente, essa transparência daqui é um termo que deve ser levado em consideração, mas com muito cuidado. Por quê? Porque é justamente aqui onde vai acontecer a diferença entre o sistema operacional de rede e o sistema operacional distribuído. Ok? Então você veja o seguinte, que os sistemas operacionais em rede, eles dão suporte às operações em rede, tem condições de você compartilhar um recurso na rede. Você já deve ter feito, mas se não fez, com certeza você fará. Você vai um dia pegar uma impressora que está conectada à sua máquina, que por sua vez está conectada a uma rede de computadores, e você vai compartilhar essa impressora com as demais máquinas. Então é um recurso que você está compartilhando na rede, ou você compartilhar uma pasta do seu computador na rede para que as pessoas armazenem informações nela e que façam a leitura dessas informações. Só tem um detalhe, aqui, gente, o usuário ele precisa saber aonde estão esses recursos. Por quê? Porque os recursos eles pertencem a computadores específicos. Quando eu compartilhei aquela impressora, eu sei que aquela impressora fisicamente está conectada a uma máquina específica da rede. E eu sei também que para que outras máquinas enxerguem aquela impressora, eu preciso mapear aquele compartilhamento na rede. Se não fui eu, Gustavo, o usuário da rede que fez isso, foi um outro alguém, foi o administrador da rede que teve essa preocupação. Mas alguém precisou saber aonde estão os recursos, para que, uma vez sabendo onde eles se situam, o compartilhamento pudesse ser efetuado. Ok? Então, essas daqui são as características dos sistemas operacionais de rede. Vamos fazer um contraponto agora com os sistemas operacionais distribuídos. Num ambiente distribuído, você tem um ambiente computacional virtual, ou seja, você tem uma visão unificada, aquele sistema que, ele, apesar de estar distribuído, ele se comporta como se fosse uma entidade única, uma entidade coesa, um sistema monobloco, vamos dizer assim. Ele apresenta uma visão unificada da sua rede, ele tem uma localização abstrata de armazenamento e de processamento, e a tarefa ela é processada em vários computadores. Então, você batendo o olho aqui nessa conceituação, você pode ter a falsa impressão de que você está diante de um conceito alternativo de um sistema operacional de rede. Mas, gente, não é. Existe uma sutil diferença entre um sistema operacional distribuído e um sistema operacional de rede. E essa diferenciação vem aqui. Gente, no sistema operacional de rede, o usuário precisa saber da localização dos recursos. Se não é você, o usuário totalmente leigo, que teve essa preocupação, alguém tem que ter anteriormente se preocupado com isso. Seja o administrador da rede, seja um usuário mais avançado, seja quem quer que fosse. Mas alguém se preocupou com isso aí. Já no sistema operacional distribuído,
O usuário não tem que se preocupar com absolutamente nada. O próprio sistema operacional se vira. Então, imagina que num sistema operacional distribuído, você mandou realizar o processamento de determinada tarefa. Você precisou fazer, por exemplo, a ripagem de um vídeo, o processamento de um vídeo. Então, se está faltando processamento na máquina A, aquele processamento pode ser encaminhado para a máquina B, pode ser encaminhado para a máquina C, que fazem parte daquele conjunto de computadores que compõem o sistema distribuído. Mas isso, gente, é o próprio sistema operacional que tomou a decisão. Em momento algum, você, como usuário, se preocupou com isso. Coisa que num sistema operacional de rede, alguém teve que se preocupar e alguém teve que indicar aonde os recursos se encontravam. É justamente nessa preocupação da indicação dos recursos ou na não preocupação que reside a diferença principal de um sistema operacional de rede para um sistema operacional distribuído. Então vamos seguir adiante na nossa classificação dos sistemas operacionais. Uma outra forma de você apresentar diferenciações entre os sistemas operacionais é quando você diz que um sistema operacional ele é um sistema embarcado, ele é um sistema incubado, ele é um sistema embutido. Um sistema embarcado, gente, é aquele sistema que ele é inserido em hardware que tem recursos limitados. Principalmente naqueles computadores muito portáteis ou celulares portáteis ou fornos de micro-ondas ou geladeiras que possuem sistemas operacionais limitados, porque eles possuem tarefas pré-definidas e possuem requisitos bastante específicos de realização de tarefa. Já quando você tem um PC ou um computador doméstico, você tem um sistema operacional que não precisa ser tão robusto no que diz respeito a tratamento de incidentes, a tratamento de eventualidades, coisa que uma máquina servidora precisa ter. Uma máquina servidora ela tem que ter uma maior resiliência, ela precisa ter uma maior resistência, tanto no que diz respeito a hardware, como no que diz respeito a software. E o sistema operacional, gente, que é aquela camada que envolve o hardware, ela segue também esse mesmo princípio. Por quê? Porque um PC, você tem ali um uso doméstico, você tem ali atividades do cotidiano que requerem um grau de dificuldade limitado. Já as máquinas servidoras, elas precisam de uma maior robustez. Por quê? Porque elas servirão a usuários de interesses diferenciados. E nesses interesses diferenciados, essa máquina precisa lidar com o controle de concorrência, porque você tem mais de um usuário fazendo uso dos recursos. Precisa também ter a capacidade de se recuperar de uma eventualidade, de uma condição inesperada, e isso requer uma camada de software mais robusta, um sistema operacional voltado à utilização de um servidor, de uma máquina ou de um ambiente que tenha essa capacidade de processamento e de lidar com interesses variados. Então, são essas as principais classificações que nós vimos sobre essa questão aí do porte do ambiente aonde o sistema operacional será instalado. E é isso aí, pessoal. Essas classificações iniciais, elas, apesar de simples, são fundamentais para que você entenda os conceitos que agora virão. E, obviamente, nos concursos, você vai ver esses termos, você vai ver sinônimos desses termos. Por isso, é importante que você se familiarize com todos eles, aumentando as suas chances de sucesso na realização de sua prova. Vamos parar esse nosso vídeo por aqui e continuaremos no próximo bloco apresentando os ambientes que os sistemas operacionais mais operam.